Que o Senhor seja louvado. Bom dia àqueles que nós não cumprimentamos ainda. Neste capítulo 15, nós vemos a continuação da história de Sansão, deste juiz que foi levantado pelo Senhor, que era nazireu. E aqui nós vemos que no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo, se fechou outro elo da corrente, né, que nós comentamos, que quando vai acontecer um acidente aéreo, existem elos da corrente que vão se fechando. E aí, um dos elos está aqui, né, que o pai da moça, o seu sogro, deu ela em casamento ao padrinho de casamento, ao companheiro que estava com ele na festa. E aqui diz que Sansão, todo feliz, pegou um cabrito, foi levar para sua mulher e falou assim: hoje eu vou estar com a minha mulher. Você vê que durante algum tempo, né, ele não estava presente lá para que acontecesse isso. Para que o pai desse ela em casamento a outro, ele não estava lá, ele não estava presente. E aqui a gente percebe que Sansão ia praticando ações da sua própria mente, praticando ações que a sua própria mente dizia, seu próprio intelecto, né? Não sei se aqui ele estava tão inocente a esse ponto, não sei se ele estava bem instruído. E aí, aqui diz: na verdade, eu estava certo de que a odiavas, o sogro disse, por isso que eu dei ela a seu amigo. A irmã mais nova é mais bonita do que ela, toma então em seu lugar, porque era costume da época e costume da região, né, daqueles povos. Mas Sansão lhe disse: agora em diante não serei culpado pelo que eu fizer aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de cauda, e depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os peixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E eles disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu ao seu amigo. Percebe o ódio, a raiva que invadiu Sansão por ele ter feito isso. Ele estava com muita raiva disso, né? Porque ele então se separou da sua esposa. E aqui fala a respeito dessas raposas que ele utilizou para pôr fogo, né, na seara dos filisteus. Por várias vezes a raposinhas, né, é dito como que pecados, né, como pecadinhos que estão sendo colocados, implementados no meio do povo. E aqui então se fechou outro elo da corrente, para que acontecesse lá na frente o que nós vamos saber logo mais a respeito da história de Sansão. E aqui diz que Sansão feriu os filisteus e houve uma grande matança disso. E depois que aconteceu esse feito, ele desceu e foi habitar numa rocha, em Etã. E aqui nós nos lembramos da história de Elias, né? Que também foi para um lugar afastado. E, na verdade, é a história de Davi, né? Davi que entra naquela rocha, naquele local, naquela caverna, que é a caverna de Adulão. E aqui nós lembramos um pouco mais da história, juntamente com o que diz aqui a respeito de Sansão. E aqui, logo mais à frente, fala que os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. E os homens de Judá lhes perguntaram: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão e retribuir-lhe o que nos fez. Então aqui nós vemos que é uma sucessão de acontecimentos que um vai lá, ataca, o outro volta, se revolta, e aí fica naquela situação. E aí quando aqui é envolvido os homens de Judá, eles falam que eles falam para os filisteus que vão
por que que acontece aquilo, e eles dizem para eles amarrarem Sansão. E aí 3 homens de Judá então descem até a caverna para falar com Sansão. E eles perguntaram para ele: você não sabe não que os filisteus nos dominam? Por que que você fez isso? E ele responde: eu só fiz de volta o que eles fizeram a mim. Aí eles disseram então: nós vamos descer para te amarrar. Aí Sansão faz eles prometerem que somente o amarrariam e que não o matariam. E eles prometeram: não, nós só vamos te amarrar, sim. E aqui, algo que me chamou a atenção foi que isso aqui era uma obstinação, virou uma obstinação para Sansão, para o povo filisteu também, o que aconteceu ali. Em 1 Samuel 15, no versículo 23, 23, diz assim: pois a rebelião é como um pecado de adivinhação e a obstinação, como a maldade da idolatria, que é feitiçaria. Então, assim, o pecado, como nós falamos ali a respeito das raposinhas que são simbolizadas por pecados, aqui fala que a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação como a maldade da idolatria. Aqui, nós estamos diante de um pecado. O Sansão, ele aqui, ele está obstinado. É uma obstinação, algo forte que ficou no coração dele. Então, quando ele foi lá e fez aquilo com as raposas, de colocar fogo naquele local, ele estava inflamado com aquele sentimento de revolta, de ira contra eles. Era uma obstinação que estava envolvendo ele ali, para que ele fizesse aquilo. Porque ele precisava daquele sentimento para poder fazer aquilo naquele instante, e ele pôs fogo a tudo. Imagina o sentimento daquele povo quando viu a sua colheita, quando viu aqueles campos todos serem queimados. Ultimamente nós temos visto as queimadas, né, aqui nas regiões aqui do Brasil, e no nosso coração fica assim: gente, será que as pessoas que colocaram fogo nestes lugares são tão maus assim? E logo a gente lembra dessa história de Sansão, quando acontece isso. E aqui, logo mais à frente, está falando que quando eles chegou a Leí, porque eles amarraram eles e tiraram ele da rocha para entregar para os filisteus. Os filisteus foram alegres ao encontro deles. Só que nesse momento o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarraram seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Nós vimos aqui que tem até um cântico, né, dele, falando a respeito disso, que com a queixada de um jumento ele fez deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matou 1000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada. E aquele lugar passou a se chamar Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: tu deste este grande livramento pela mão do teu servo, agora morrerei de sede para cair nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso a fonte passou a ser chamada em Hacoré. E está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos na época dos filisteus. Então aqui o que nos vem à memória? Que me veio à memória? Gênesis 22:8. Em Gênesis 22:8, um pouco antes no 7, diz assim: então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço. Não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então aqui o Senhor providenciou água para Sansão, para que ele não tivesse sede. Aqui também nos lembra, lá no deserto, quando o povo estava com sede, e o Senhor providenciou por várias vezes que água saísse, né, da rocha, água saísse, e aqui o Senhor providenciou que água viesse a sair da fonte. Quantas e quantas vezes no nosso dia a dia, na história de cada um de nós, o Senhor tem nos trazido providência, tem sido Jeová Jirê. E quando eu li aqui em Gênesis 22, quando ele providencia isso, nós vemos aqui que ele disse ao filho dele que o Senhor ia providenciar o cordeiro. E ali nós vimos que quando Abraão levantou os olhos, tinha um carneiro. E ali ele ofereceu então o carneiro. Nós sabemos que aqui ele estava dizendo que o Senhor nosso Deus ia providenciar a salvação para nós, através de Yeshua HaMashiach, que iria ser o cordeiro santo, puro, né? Que ia ser imolado e dado a nós. E aqui é muito interessante essa passagem, quando o Isaac pergunta do cordeiro, e ele disse que o Senhor ia providenciar o cordeiro, e aí quando Abraão levantou os olhos, ele viu um carneiro, e não um cordeiro, né? Para que a gente ficasse bem atento com relação a isso, que aqui estava apontando para Jesus, para Yeshua HaMashiach, que ele sim ia ser o cordeiro perfeito. E aqui, quando o Senhor providenciou essa água para que Sansão bebesse, e nós nos lembramos a respeito do povo lá, que a água também foi providenciada a eles, nós precisamos crer que o Senhor nosso Deus, Ele é a nossa provisão. Ele é aquele que provê todas as coisas para nós, no nosso dia a dia. Eu não sei hoje qual é a sua necessidade, eu não sei o que o seu coração hoje tem buscado, eu não sei qual é a situação que você está, ou a situação que você vai vivenciar no dia de hoje. Mas eu preciso te dizer que você creia que o grande Jeová Jirê, ele vai te providenciar, ele vai prover na sua vida. Teve uma situação que eu passei quando, logo após aconteceu o divórcio, que eu estava com minhas filhas, meu filho já morava só nessa época, ele já era sozinho, ele se mantinha. E não só uma situação, mas várias, diversas situações. E eu queria muito, muito morar num certo local. Eu trabalhava no bairro aqui em São Paulo, que era no Alto do Ipiranga, e eu gostava demais daquele bairro, e eu queria morar lá. E logo que aconteceu a situação que eu vim com as minhas filhas para cá, a escola onde o Senhor providenciou as vagas para elas também era ali no Alto do Ipiranga, um bairro muito legal. E ali eu tinha aquela vontade dentro de mim de morar ali. E assim eu orei ao Senhor, e durante o primeiro ano, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu morei em outro bairro, e eu pedi ao Senhor, eu queria tanto morar aqui nesse bairro. E ali eu fui trabalhando, o Senhor foi dando condições, e também o Senhor providenciou uma maneira de eu morar ali, naquele bairro.
E eu tive a oportunidade de morar na mesma rua do meu trabalho. E eu louvava ao Senhor por isso. Louvei ao Senhor muitas vezes por isso. E quando eu estava ali, o Senhor providenciou todas as coisas. E na cozinha onde eu morava, eu tinha um armário de cozinha, muito bonito. Ele era muito bonito. Eu olhava para ele e falava, que lindo, né? Que linda a minha cozinha, toda bem montada, toda bem arrumada. E eu gostava bastante. E eu falava, Senhor, o Senhor que providenciou tudo isso. Porque meu irmão tinha ido na época, providenciado aquele armário, meu cunhado foi, instalou tudo, ficou tudo lindo. E eu orando ali, eu me lembro que uma madrugada eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor é quem pode providenciar todas as coisas, o Senhor é que sabe o local onde eu vou morar, porque nesse local eu morava de aluguel, né? E eu orava ao Senhor e falava assim, Senhor, o Senhor é quem sabe do meu futuro e vai providenciar todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode prover um outro local para eu morar, que eu tenho uma cozinha tão bonita quanto essa. Eu sei que o Senhor pode isso. E na época, eu tinha uns peixinhos e eles tinham dado filhote. E eu precisava de um local para aqueles filhotes de peixe, para que eles estivessem num local melhor. E eu orava assim para o Senhor, na minha oração. Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar um local para eu ter uma cozinha tão bonita quanto essa e um local onde eu possa colocar os meus peixinhos. E ali foi passando o tempo, depois de um ano e meio mais ou menos, foi quando eu me casei e eu me mudei daquela casa. E quando eu pude ter um aquário lindo para colocar os peixinhos, eu me lembro que era cento e alguns, 117, 120, eram vários filhotes, duas peixes que eu tinha comprado, duas peixe fêmea, né, elas tinham dado filhote, e aí tinha todos esses peixes ali, e ali o Senhor providenciou, e realmente, quando eu me mudei, o Senhor providenciou todas as coisas, e eu me lembro. Vários dos irmãos que hoje congregam conosco foram ali. Me lembro até que o irmão Moacir, ele e seu filho, foram lá, instalaram meu armário. Também era outro armário lindo que... E ali a minha cozinha também ficou linda. E toda vez que eu olhava para aquele armário montado, lindo daquele jeito, eu agradecia ao Senhor. E toda vez que eu olhava para aquele aquário onde estavam meus peixes, eu também agradecia ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu me lembro quando eu chorei, orando ao Senhor, com aquele receio de não saber para onde eu iria, como seria o meu futuro. E o Senhor providenciou todas as coisas, tão bonito quanto era antes, o Senhor tinha providenciado ali. E quando eu leio aqui, quando eu li aqui, que Sansão estava com sede, e ele orou ao Senhor e disse, Senhor, aconteceu todas essas coisas, eu vou morrer de sede agora, para cair na mão desses incircuncisos filisteus? Me vem na mente que o Senhor, ele é Jirê, ele proveu na minha vida, ele proveu no passado. Como que hoje ele não me daria juntamente com Yeshua HaMashiach, que ele já nos deu, ele não proveria todas as coisas? Como? Ele proveu para Abraão ali o carneiro, ele proveu lá no deserto a água, ele providenciou o maná, ele providenciou as codornizes, quando o povo estava querendo carne. Ele providenciou aqui para Sansão. E nós vamos ver mais para frente o restante dessa história. Mas aqui o Senhor me chamou a atenção para isso, que ele é Jirê, ele é Deus provedor. Quando lá na minha oração eu orava e falava ao Senhor, Senhor, o Senhor é Jirê na minha vida. O Senhor tem se mostrado provedor para mim. E eu creio que o Senhor proverá novamente. E nesta casa onde eu tinha me mudado, eu tinha feito uma reforma muito grande ali e tudo mais. E eu tinha feito aquela reforma porque o Senhor tinha providenciado que eu montasse, né,
a primeira vez que eu montei a empresa foi neste local. E ele precisava de uma reforma gigantesca, eu tive que alterar a escada de lugares e tudo mais, porque não cabia a minha mesa ali. Na época era uma mesa comprida, de corte, e o Senhor providenciou todas as coisas ali. E eu tive que sair desta casa. Por quê? Porque teve uma situação ali que o meu coração não estava se agradando de algumas situações que estavam. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o meu coração não está se alegrando disso. O Senhor pode prover novamente na minha vida? Eu agradeço por tudo o que o Senhor fez, por todo o tempo que eu vivi aqui, mas eu gostaria de sair. E ali o Senhor olhou para o desejo do meu coração. E ali também eu fui trabalhando e providenciando outras coisas, e o Senhor proveu novamente. E o Senhor me deu a oportunidade de hoje eu morar onde eu moro, e o Senhor também proveu aqui, para que tudo fosse estabelecido, a cozinha, tudo fosse montado da maneira que me agradou, e o Senhor alegrou o meu coração sobremaneira quando eu vim morar aqui. E cada vez que eu observo todas as coisas que vão acontecendo, e hoje, olhando para o passado, nas vezes que eu chorava, nas vezes que eu estava assim, com receio, com medo do futuro, eu observo e penso assim, bobinha, você não sabia de nada, você não sabia o que ia acontecer no seu futuro. Olha, Deus está aqui no futuro, Ele te trouxe pela mão, Ele te encaminhou, Ele te guiou, Ele foi Jeová Jireh na sua vida, como sempre Ele foi. E eu quero te animar, o Senhor nosso Deus, Ele sempre é esse Jireh, Ele sempre é esse Deus provedor. E nós precisamos entender certas coisas quando nós vemos na palavra, que o Senhor, Ele quer nos animar, Ele quer sempre ser esse provedor na nossa vida, Ele quer ser o único Deus a prover, Ele quer ser a fonte da nossa alegria, Ele quer estar como a fonte da vida a nós. E nós precisamos prestar atenção no que nós temos colocado no nosso coração, o que nós temos deixado entrar no nosso coração. Quais são as raposinhas que nós temos permitido que entre na nossa vida e nos tire o sossego, nos tire a paz, nos tire os momentos de tranquilidade. Muitas vezes nós vemos que o homem não é tentado por situações que muitas vezes ele mesmo não provoca. Nós sabemos que o inimigo há de nos tentar, sim, e nós precisamos resistir com a palavra. Mas nós precisamos ter a palavra tão intrínseca, tão envolvida dentro de nós, para que nós venhamos conseguir vencer, como Jesus venceu lá quando ele foi tentado, com a palavra. E nós precisamos declarar a palavra a tal ponto que ao nosso redor nós estejamos tão envolvidos com a palavra que o inimigo ele não vai querer estar neste mesmo ambiente. Você e eu precisamos ter a luz do Senhor tão dentro de nós e sermos luz a ponto de, mesmo sem falar, sem precisar falar, o inimigo ele venha não querer estar no mesmo ambiente onde nós vamos estar. Por quê? Porque aquele ambiente vai estar inundado com a luz do Senhor, com a fé, com a esperança, com a palavra. Você e eu, nós precisamos ter dentro da nossa mente que nós precisamos estar unidos com o Senhor, como unidos nele, de uma forma tão grande, que nós possamos também ser como o nosso Deus, ser Jireh na vida de alguém, providenciar algo para alguém. Quando alguém está aflito e nos pede algo, nós precisamos também ser provedores, abençoar a vida de alguém, e que nós venhamos orar assim, para que o Senhor venha nos dar tamanha abastança, para que nós venhamos poder transbordar na vida de alguém os dons do Senhor, a palavra,
até financeiramente ajudar alguém, com o amor. A palavra diz que nós não devemos dever nada a alguém a não ser o amor. Então nós precisamos buscar todas essas coisas e transbordar disso. Aqui nessa história que nós vemos tantas coisas, tantos ocorridos, tantas coisas ocorreram nessa história. E aqui quando Sansão estava com raiva, quando ele estava naquela obstinação, nós precisamos observar. Nós temos sido assim, obstinados a fazer o mal. Há alguns dias atrás, a irmã Maiara chegou a comentar que nossa procrastinação seja para procrastinar algo bom. Não, procrastinar algo bom não. Ela disse para a gente procrastinar algo mal, que nós deveríamos nos demorar a pecar, nos demorar a fazer algo que não convém, né? Foi isso que ela tinha dito. Que a nossa procrastinação seja para coisas assim, e não para algo que venha nos favorecer. Então, fortemente o Senhor me chamou a atenção aqui, neste texto todo, a respeito de que Ele é Jireh. Essa palavra ecoou, e ecoa na minha mente, que Ele é provedor, Ele é aquele que Ele nos dá, Ele é provedor da saúde, Ele é provedor do mantimento na sua casa, do amor, Ele é provedor da fé. Ele diz na palavra dele que se você não tem fé, você pede a Ele que Ele te dá. Ele quer te levar a lugares altos, Ele quer te dar o novo na sua vida. E para que esse novo venha, nós precisamos estar com a nossa mente aberta para receber esse novo de Deus. Algum dos irmãos quer fazer algum comentário? Este é o momento. Ontem eu estava fazendo vários estudos e aí eu me cheguei no capítulo 17, né, de Juízes. Ô, Cleide, tá me ouvindo? Sim. O meu fone nunca funciona. Só para não perder o costume, né, Cleide? Como Deus te usa, minha amada. Eu já falei para você que você é referência na minha vida, né? Referência é um exemplo para mim. E muitos dos teus testemunhos vêm de encontro àquilo que eu já passei e que Deus me faz relembrar, ou então que eu estou passando e aí me fortalece. Então, glória a Jesus pela sua vida. Saiba que você é muito importante, que o Senhor te usa bastante. Sei que você também, outras pessoas aqui são plenamente abençoadas com a palavra de cada um, né? Por isso que esse grupo é formado. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou tentando entender Sansão há muitos anos, sabe? Mas nunca me sai da mente como esse cara é colérico, né? Como ele foi colérico, como ele foi obstinado. E se vocês notarem, cada vez que ele precisava se defender ou fazer algo, que ele foi um juiz meio estranho, né, gente? Convenhamos. Mas vocês podem perceber que cada vez que ele precisava fazer uma retomada, a palavra diz que o Espírito Santo se apoderou dele. Eu não sei se eu estou enganada, por favor, me corrijam, me ajudem a entender. Sansão, ele era uma pessoa tão colérica e ele fazia tantas coisas com o desejo da própria carne, do próprio entendimento dele, que muitas eu sei que não foram da vontade de Deus, porque, né, ele foi desobediente, né, ele tinha suas próprias vontades. Mas assim, é como se quando ele fizesse coisas da própria carne, o Espírito Santo saísse dele. Que o Espírito Santo ele não fica presente onde tem pecado, aonde a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, né? A gente nota que quando a gente está fazendo alguma coisa pela nossa própria mão, o nosso coração fica frio,
A gente é como se distanciasse de Deus. E aí quando a gente vai lá e pede perdão, pede ajuda, pede uma água, né, Senhor? Tô ficando aflito, tô precisando de água. Aí o Espírito Santo do Senhor vem de novo e retoma o teu coração, e refaz, te dá ânimo, te restaura, e aí de novo você volta num tempo bom. Eu entendi errado, ou vocês concordam comigo que esse processo ele era contínuo na vida de Sansão? E eu realmente fico pensando que ou ele foi muito obstinado ao ponto de não obedecer de jeito nenhum, nem aos pais, porque tudo que ele sabia, obviamente os pais ensinaram. Ou eu aqui querendo julgar os pais, né? Tentando entender se os pais tinham um pulso firme com ele. E aí me remete a outra coisa, como é importante nós termos o poder da palavra e o domínio da palavra sobre os nossos filhos, sobre aqueles com os quais Deus nos deu autoridade e responsabilidade para cuidar deles. Se a gente tem feito com os nossos filhos aquilo que realmente é preciso fazer, de manter ali o controle, o pulso firme, mantê-los debaixo de oração constante, que é uma necessidade nossa, né? É uma obrigação nossa, porque nós somos autoridade espiritual sobre os nossos filhos, independente de quantos anos eles tenham. Mas saber que a gente precisa fazer isso, e lógico, a palavra, eu sei que lá tem momentos em que os pais dele chamam a atenção dele, mas é como se fosse um aconselhamento, né? Não é uma repreensão. Não é do tipo, você não vai fazer, pronto, e acabou, porque eu estou mandando. Não, os pais sempre aconselhavam. O que vocês acham sobre isso? Exatamente, eu também vejo assim, ele obstinado, e eu também vejo ele muito mimado. E não é à toa que lá no capítulo 13, quando o anjo do Senhor, aqui diz que o anjo do Senhor apareceu à mulher para falar com ele que ele ia nascer, que o filho que ia nascer, ó. Ele não foi falar com o pai. Aqui conta, fala a respeito, tal, de Manoá, que era da tribo de Zorá e tudo mais, mas diz que Deus nunca lhe deu filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher. E você vê que depois, mais à frente, conforme você vai lendo, conforme foi lendo novamente, relendo na verdade, né, porque eu já tinha lido esse livro esse ano, e aí conforme foi lendo, você observa que várias vezes o anjo do Senhor, ele se remete, ele fala à mulher, porque depois quando fala lá, ó, Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo Deus foi falar com a mulher mais uma vez. A palavra do Senhor nessas situações, do mesmo jeito lá quando foi o nascimento de João Batista, você percebe, esse fato aqui dele ter ido falar com a mulher, depois ele disse, mais na frente, o anjo do Senhor responde para Manoá, a tua mulher terá de cumprir tudo que eu lhe ordenei. Você percebe, a fala do anjo estava direcionada para a mulher, não para o homem. Então você percebe, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que esse pai de Sansão aqui era meio assim, né? Tipo, mais tranquilo. Então ele se referiu mais à mulher. Então eu tenho essa impressão. E aqui quando ele faz algumas coisas da própria cabeça dele, quando ele era meio obstinado, exatamente como a irmã Claudinha disse, na minha mentalidade, eu vejo também assim, eu vejo Sansão um pouco mimado, né? Mimado, porque pelo relato da palavra, você vai entendendo mais ou menos assim a história. E eu amo a palavra de Deus, que ela não passa pano para ninguém. Ela vem e fala exatamente, né? Tudo aquilo que tem que ser dito. E aqui fala muito forte dessa obstinação. E como eu estava dizendo ontem, eu me peguei estudando a palavra, e ali eu fui estudando, como eu disse, eu já tinha lido esse livro esse ano, né? Terminei a leitura anual em 31 de julho, e agora relendo novamente o livro, e aí, várias vezes quando eu vou estudando, eu vou seguindo, né, e o Senhor me trouxe umas palavras assim muito fortes no capítulo 17, e eu fiz várias anotações aqui a respeito de idolatria e tudo mais, e aqui, quando fala a respeito dessa obstinação, é algo muito forte esse pecado, né, de obstinação de Sansão. Só que o que eu percebo, o Senhor, quando ele vai direcionando para falar algo, ele fala, não é por aí, é por aqui. E aqui o Senhor
tipo, ele não, é como se ele colocasse uma barreira na voz, uma barreira no meu pensamento, que ele diz, não, é para você falar sobre isso daqui, ó, que eu sou girê na vida dessas pessoas, para você trazer esse testemunho. Então eu acho muito interessante quando a voz do Senhor, ela vai guiando algumas coisas e ele vai falando, olha, é para você falar sobre isso, é para você ser assim. E eu hoje, quando eu leio a palavra, quando eu leio a Bíblia, eu observo e vejo que o Senhor fala assim, qual é o ensinamento que o Senhor tem para mim agora? Hoje, neste dia, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer falar com as pessoas que estão ao meu redor, hoje, Senhor, fala comigo, me direciona como o Senhor quer, e o Senhor vem e dá essas diretrizes. Eu percebo que algumas vozes querem falar também, não sei se o inimigo quer direcionar para um lado, eu não sei se ele sopra, e aí você tem que observar este sopro, se é para cá ou se é para lá, como que é, Senhor, como é? E o Senhor com a voz dele linda, sabe? Ele vem e aguça a mente. É para esse lado, filha, que é para você ir. E eu ouço o Senhor, hoje em dia, e eu tenho buscado esse aguçar, né? Esses dias, numa reunião com as irmãs, o Senhor me falou a respeito de um direcionamento de uma mesa de som. É como uma mesa de som, esse ouvir o Senhor. Então, existem alguns botões que você deve abaixar ele no máximo, e existem alguns botões que você precisa colocar no meio, colocar mais à frente, e ali você vai regulando aquela mesa de som para você, como vai ser essas vozes que você vai ouvir, como funciona isso. E a irmã Claudinha, nesse posicionamento que ela colocou aqui, veio completar lindamente essa passagem. E Deus seja louvado por como Ele tem falado conosco, como Ele tem orientado, e esta reunião, esta sala, assim, é uma bênção nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes eu pensava, Senhor, eu estou enferrujada, né? Quanto tempo faz que eu não falo da Tua palavra, que eu não me posiciono com relação a isso? Quantas vezes faz que eu não trago uma pregação na Tua casa, na Tua igreja? E ali, esse enferrujar, eu percebo que o Senhor, Ele vai providenciando todas as coisas. É uma maneira de um treinamento, é uma maneira de você trazer novamente. E aí nós precisamos ir nos corrigindo. É para isso que existe. É para isso que o Senhor vai nos trazendo as coisas, para nós nos corrigirmos e irmos nos podando aqui, podando ali, para como trazer a palavra, como falar dele, que ele precisa de nós, ele quer nos usar. E como eu e você nós temos providenciado hoje isso, nós temos sido como o nosso Pai, nós temos o DNA de Deus em nós. E nós temos colocado avante, nós temos transbordado isso, nós temos sido girê na vida de alguém, nós temos sido como nosso Deus, provedores. O Senhor chama atenção nesse momento, nessa parte. Então, se nenhum mais dos irmãos quer falar algo, nós vamos orar. Irmã Helena, pode falar. A irmã colocou levantar a mão. Desculpa, deve ter sido sem querer, mexendo aqui. Amém, amém. Então vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Pai, louvado sejas. Obrigada, Senhor. Obrigada por este dia. Nossa semana se iniciou, a minha semana se iniciou no dia de ontem, a de muitos irmãos também. Cada um, Senhor, tem um costume. Que o Senhor possa nos direcionar nos nossos costumes, nas nossas práticas diárias, para que nós venhamos te agradar, fazer exatamente o que o Senhor quer. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por esta manhã. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por esta sala neste Meet. Obrigada pelo Senhor ter providenciado a internet, onde nós podemos nos conectar a irmãos que estão distantes, a pessoas que vão ouvir esta palavra no futuro, que o Senhor possa, através do teu Espírito, como o Senhor ali tomava Sansão e direcionava ele no que deveria ser feito e dava a vitória a ele. Quantas vezes nós estamos fracos
Quantas vezes nós estamos caídos, como ele esteve ali. O Senhor, na tua palavra, diz, por várias vezes ele pecou, ele era obstinado, eu não sei se ele era mimado, mas o Senhor ali providenciou todas as coisas. E como o Senhor providenciou na vida dele, através do teu Espírito, e o impulsionou, e ele venceu por várias vezes, ele era um juiz um pouquinho estranho, também me vem isso na mente. Mas nem por isso o Senhor deixou de agir e de providenciar todas as coisas, como aqui o Senhor providenciou água quando ele estava com sede. Quantas vezes o Senhor providenciou água quando eu estava com sede? Quantas vezes o Senhor providenciou o alimento quando eu estava com fome? Quantas vezes o Senhor encheu o meu armário, o meu celeiro de alimentos? Quantas e quantas vezes o Senhor fez isso? Quantas vezes o Senhor providenciou até valores na minha conta corrente? Quantas vezes o Senhor fez isso para que eu pudesse pagar algo, para que eu pudesse pagar um fornecedor? Quantas vezes o Senhor providenciou a matéria-prima para que eu pudesse cumprir com compromissos? Quantas vezes o Senhor fez isso? Quantas vezes o Senhor trouxe clientes? Quantas e quantas vezes o Senhor trouxe maquinários até? O Senhor é provedor, o Senhor é Jirê, o Senhor é muito Jirê na minha vida. E eu te agradeço por isso, por essa face, por essa tua face que o Senhor me mostra. E eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que nos dá fé quando nós não temos. E o Senhor diz na sua palavra, se você não tem, peça a mim que eu vou te dar. Eu sou um pai bom. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E o próprio Jeová Jirê, próprio Jesus, quando esteve aqui, disse que o único bom era o Senhor. E eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela fé e esperança que o Senhor coloca nos nossos corações hoje. Obrigada, Senhor, obrigada. Que nós também possamos ser provedores, que nós possamos também transbordar na vida de alguém, na vida, Senhor, das pessoas. Senhor, nós te pedimos hoje, nos direciona como o Senhor quer que nós estejamos, como o Senhor quer que nós sejamos. Ajuda-nos, dá-nos a tua paz, a tua fé, a tua alegria. Providencia, Senhor, a nós o domínio próprio, que nós possamos ter todos os gomos do fruto do Espírito e nós venhamos ser direcionados para a tua vontade. Nós queremos te agradar, Pai. Nós queremos te agradar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda, Senhor, todas as pessoas que hoje estão representadas aqui nesta sala. Traga, envia, Senhor, dê ordem aos seus anjos, como diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Guarda-nos em todos os nossos caminhos. Senhor, que o Senhor possa trazer cura para o corpo, para a alma, para o espírito. E que o teu espírito venha governar sobre o nosso espírito sobre a nossa alma, que governa sobre o nosso corpo. Nós determinamos, Pai, e sabemos que nós somos seres espirituais. Nos guie, Senhor, nos guie através do teu espírito. Nos guie, ó Deus, e que nós venhamos te agradar, ser filhos obedientes a ti, Senhor, e que nós venhamos te obedecer, que nós venhamos te amar a cada dia mais, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Amém, Jesus. Obrigada, gente. Deus abençoe e tenha uma semana de vitória. Amém. Que tenhamos aí uma semana de vitória, amém isso. Gratidão, Cleide, pela palavra. Um ótimo dia a todos vocês. E, ó, façam exercício físico, hein, gente? Quero ver todo mundo fazendo 30 minutos, pelo menos, hein? Vamos começar. É isso aí. Um beijo. Amém. Beijão, tchau, galera.